Oi, pessoal, questão 39 do projeto de 50 questões de arquivologia até a prova de escrivão da PF. Vamos ver o que a nossa questãozinha aí da Banca CESP está falando. A inclusão de templates de documentos de arquivo em redes internas é considerada uma prática inadequada, porque prejudica a autenticidade desses documentos. Pessoal, que templates são esses? Quando a gente tem, por exemplo, quando a gente tramita, produz, arquiva documentos em sistemas informatizados, pessoal, espera-se, né, que seja um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, a gente tem mecanismos, né, que a gente utiliza para facilitar o processo de criação de documentos, por exemplo. Professora, como assim? O que você está falando? Por exemplo, a área sempre cria um tipo de contrato lá, certo? Então, sempre cria um contrato de prestação de serviço. Então, sempre tem aquela estrutura. E toda vez a pessoa vai ter que ficar escrevendo, digitando a estrutura de um contrato. Pô, se você já viu um contrato, você sabe que a estrutura é enorme, certo? E se aquela estrutura é padrão, por que não deixar, né, um modelo, um template, uma estrutura pré-definida no sistema para que o servidor, né, a pessoa que está trabalhando no documento, só insira, né, as informações específicas daquele contrato? Não é muito melhor? Então é isso, né? Um template é isso, uma estrutura pré-definida é isso. A gente cria uma estrutura padrão, já que a gente tem um documento que é utilizado de forma recorrente, né? E que tem uma estrutura padronizada. Então a gente cria isso para que a pessoa possa fazer um trabalho assim mais eficiente, né? Ter uma produção mais racional, digamos assim, né? Ao invés de toda vez ter que produzir aquele documento, o sistema, né, já pré-disponibiliza um modelo, né, padrão para que as informações ali pertinentes em relação àquela atividade específica sejam inseridas. Então, isso é um template. Pessoal, isso é inadequado? É inadequado fazer isso? De forma alguma, pessoal. Isso vai ajudar, né? Quanto mais documentos padronizados a gente tem, menos erros a gente tem, né? Menos subjetividade a gente tem, cada um faz de um jeito, então isso é muito ruim quando a gente fala, por exemplo, de administração pública. Quanto mais a gente conseguir padronizar, né, tornar mais eficiente o processo de criação de documentos, melhor, né? Então, quando a questão fala que isso é inadequado, ó, tá incorreto, tem nada a ver, super adequado, inclusive, ó, façam, se vocês forem arquivistas, se vocês conhecerem arquivistas, se vocês tiverem arquivistas nas instituições de vocês, peçam para que isso exista, né, no sistema informatizado, porque quanto mais padrão a gente tiver, melhor para a produção documental. Então, isso não vai prejudicar também a autenticidade dos documentos, pelo contrário, ele vai dar os elementos necessários para que a gente tenha uma autenticidade super positiva, né, para que a gente tenha elementos, né, que tornem aquele documento o que de fato ele é, né, o que ele diz ser o que é, e isso é a autenticidade dos documentos, né? Um documento que diz ser o que ele é um documento autêntico. Então, se eu tenho uma padronização da estrutura a partir de um template, eu tenho aí um resultado positivo em relação à autenticidade. Então, aqui nós temos uma questãozinha incorreta, porque não prejudica nada. É bom pra caramba o uso de template, beleza? Até a nossa próxima questão.